É hoje nosso convidado, Tiago Torres, médico dermatologista, vem falar de uma doença crónica que afeta até 3% da população mundial, a psoríase. Em Portugal estão identificadas 100 mil pessoas com a doença, embora se estime que sejam 200 mil. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Muito obrigado. Vamos já falar dessa doença. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar dos destaques dos jornais desportivos, neste caso do derby na Luz entre Benfica e Sporting, e também das eleições do Sporting e todas as polémicas que têm estado a envolver o clube. Sim, essencialmente para falar do derby que vai ocorrer no sábado entre o Benfica e o Sporting, no momento de alguma intranquilidade das duas equipas. No Sporting com as eleições, com a própria saída do antigo presidente e a forma como está a ocorrer, e também as eleições que estão a existir neste momento, que naturalmente traz alguma intranquilidade à equipa. Um dos candidatos poderá trazer um treinador diferente, portanto tudo isto tem algum impacto. Naturalmente que ainda estamos no início do campeonato, mas estas equipas nunca gostam de perder pontos e, portanto, desde o início isso é importante. O Benfica também está com alguma intranquilidade por causa do jogo de terça-feira, que não correu como poderia ser melhor para o Benfica na Liga dos Campeões. Portanto, poderá também sentir ali alguma intranquilidade perante o seu público e ter que mostrar algum serviço durante este jogo. Eu, como adepto de Futebol Clube do Porto, vou estar atento. E é sempre bom que algum dos rivais possa perder pontos. Portanto, acho que vai ser um jogo interessante, apesar de ainda ser no início do campeonato, mas tem sempre impacto, não é? Escolheu também um assunto relacionado com os incêndios, neste caso o combate aos fogos, e o Correio da Manhã avançar que a Força Aérea vai tomar conta desse combate aos incêndios a partir de 2019. Sim, nesta altura do ano a questão dos incêndios é sempre importante. O ano passado, de facto, foi muito trágico, não só pelo tipo de incêndios que ocorreram, mas essencialmente pelas vítimas mortais que existiram. Foi necessário tomar um conjunto de medidas este ano. Percebemos que não foram provavelmente suficientes com este incêndio de Monchique. Vamos percebendo que, de facto, as coisas não correram como poderiam ter corrido, e parece que o Governo vai tomar uma decisão também importante, que é mudar a gestão dos meios aéreos, que está sempre envolta em alguma polémica todos os anos, com os alugueiros dos helicópteros e dos aviões. Ainda este ano foram alugados ou comprados alguns meios aéreos, mas depois não teriam todo o material necessário, uma espuma essencial que devia estar presente. Portanto, percebe-se sempre que há aqui alguma questão à volta da gestão dos meios aéreos, e o Governo pensou e irá fazê-lo, em passar isto para a mão da Força Aérea, acreditando que provavelmente vai tomar melhor conta desta situação, que é fundamental, porque de facto nós não podemos controlar todos os fatores. O clima não é controlável, o vento não é controlável, a alteração da direção do vento também não é controlável, mas de facto há muito que ainda se pode fazer, essencialmente na prevenção, mas também depois no combate, que percebemos que ainda não é ideal, e ainda hoje o comandante da Proteção Civil veio exatamente dizer que houve muita coisa que terá corrido mal e está sob investigação. Portanto, de facto, não há muito a fazer no combate aos incêndios, não é? Muito bem, falamos agora dos casos, dos últimos casos que envolvem Donald Trump e que estão a gerar polémica. Estão relacionados com o ex-diretor de campanha e também com o ex-advogado. As condenações estão a embaraçar o presidente dos Estados Unidos, e questiona-se agora que consequências terá tudo isto para Donald Trump. Sim, esta terça-feira foi muito complicada para Donald Trump. E para a Casa Branca, naturalmente. O seu advogado, Michael Cohen, foi acusado de 8 ou 9 crimes, a grande maioria relacionado com a sua vida pessoal, portanto um conjunto de negócios menos legais que ele teria, mas em 2 deles, e em tribunal e sob juramento, ele arrastou o presidente Trump para esses crimes, uma vez que declarou que o presidente Trump lhe terá pedido para pagar o silêncio das mulheres que terão estado com Trump. O crime não será tanto esse, mas o facto de ter sido no momento da campanha eleitoral, e aí sim isso já é um crime federal e em que o presidente Trump poderá ter aí alguns problemas. Ao mesmo tempo e no mesmo dia, o seu diretor de campanha, Manafort, era acusado de vários crimes da sua vida pessoal, mas em que se sabe que o procurador Mueller poderá utilizar isso como uma moeda de troca
para tentar perceber melhor qual a relação da campanha eleitoral de Trump com a Rússia. Portanto, aí sabemos que há alguns problemas. Portanto, de facto, vamos ver como é que vai decorrer. Trump respondeu da forma como responde habitualmente, com um tweet muito dizendo que é uma caça às bruxas, portanto, fugindo para a frente, e com um tweet muito engraçado dizendo que quem precisar de um bom advogado que não deve recorrer ao Michael Cohen. E, portanto, isto ainda poderá trazer alguns problemas para Trump, essencialmente se de facto o procurador conseguir saber mais o que é que se passou sobre a relação entre a sua campanha eleitoral e a Rússia. Muito bem. Vamos agora ao assunto que o traz cá. Falamos da doença crónica psoríase, uma doença persistente, angustiante e que afeta, em muitos casos, o dia-a-dia das pessoas. De que forma é que esta doença pode ser minimizada, uma vez que ainda não há a cura total? Sim, contextualizando um pouco quem nos está a ver, portanto, a psoríase é uma doença inflamatória crónica, essencialmente da pele, mas não envolve apenas a pele. É uma doença muito comum. Estima-se que atinge cerca de 2% da população. Em Portugal serão 250 mil doentes que têm psoríase, sendo que 20% destes doentes têm formas graves, ou seja, têm lesões de psoríase numa extensão importante do corpo. Isto tem naturalmente um impacto importante no doente, um impacto físico e psicológico. Estamos a falar de lesões vermelhas, com descamação, e que envolve os cotovelos, os joelhos, mas também muitas vezes o abdômen, o dorso, as mãos, as palmas e as plantas, mesmo a face. Portanto, naturalmente tem um impacto muito grande no dia-a-dia e tem um impacto físico e psicológico. Psicológico porque estamos a falar de uma doença com uma grande visibilidade, com sintomas, por exemplo, comichão, e que naturalmente leva os doentes a alterarem o seu dia-a-dia, muitas vezes há algum isolamento, a não conseguirem ter a sua pele exposta, e naturalmente que isto tem um grande impacto para o doente. A forma que nós temos de melhorar a qualidade de vida dos doentes é tratando os doentes. E, de facto, há um dos problemas que está bem identificado na psoríase é a falta de informação que existe relativamente à doença, quer por parte da sociedade, que muitas vezes vê esta doença como uma doença contagiosa, o que leva naturalmente a comentários e leva a algum isolamento dos doentes, mas também alguma falta de informação por parte dos próprios doentes, que não têm conhecimento sobre as possibilidades de tratamentos que existem e, essencialmente, de tratamentos eficazes que existem hoje em dia. Uma taxa de 90% de eficácia atualmente. Exatamente. Nós, hoje em dia, nos últimos anos, houve um grande desenvolvimento terapêutico. Temos fármacos muito eficazes que são capazes, de facto, na grande maioria dos doentes, de resolver por completo ou quase por completo as lesões de pele, e, portanto, devolvendo ao doente a qualidade de vida que foi perdida com a doença. E o que está, de facto, mostrado, e foi agora publicado um estudo que mostra exatamente isso, é que a grande maioria dos doentes não tem este conhecimento. Portanto, não sabe que existem estes tratamentos, portanto, não os procuram. Portanto, é muito importante passar esta informação para os doentes, que existem opções e, portanto, que podemos, de facto, tratá-los e tratá-los bem. Portanto, tratá-los fazendo desaparecer a grande maioria das lesões que eles têm e, portanto, diminuindo o impacto. Quando falamos das causas, sabemos também que tem uma forte componente genética. A doença tem um componente genético, tem um componente ambiental, portanto, é preciso, de facto, haver um conjunto de alterações genéticas que predispõem à doença e depois, com alguns fatores, o stress, algumas infecções, vai despolutar o aparecimento da doença. Portanto, nós já conhecemos bem as causas e é também por essa razão, por conhecermos as causas, por conhecermos bem os mecanismos das doenças, que vão aparecendo estes fármacos que são mais eficazes, que estão reservados naturalmente para as formas mais graves, mas que têm essa possibilidade de melhorar por completo ou quase por completo. Estamos a falar, como disse, de melhorias acima de 90% das lesões em mais de 70% dos doentes. Portanto, nós estamos a tratar com esses fármacos, conseguimos provoca melhorar depois também a o bem-estar psicológico, não é?
O que nós conseguimos com isso é devolver a qualidade de vida que foi perdida com a doença e, portanto, naturalmente diminuindo o impacto físico, mas essencialmente o impacto psicológico da doença. Muito bem. Muito obrigada pelos seus Obrigado, esclarecimentos. Um bom Muito dia. obrigado. Esta hora